Olá, pessoal. Hoje de cenário novo, bem-vindo a mais um episódio do Telecast. O Telecast é o podcast que tem como missão discutir o mercado brasileiro e latino-americano de telecomunicações. E hoje eu tenho o prazer de estar comigo aqui o convidado muito especial, o André Gustavo, e eu gostaria que vocês aproveitassem ao máximo essa nossa conversa aqui. O Gustavo, na minha visão e com certeza na opinião de muitos colegas do setor, é um dos profissionais mais brilhantes do mercado latino-americano. Todas as vezes que a gente conversa, eu sempre saio com a sensação de que eu aprendi uma coisa nova e eu acredito que hoje aqui não vai ser diferente. Bem-vindo, André. Obrigado pelas palavras, obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Legal. Obrigado você também por ter aceito esse convite que a gente já tem ensaiado há algum tempo. Eu vou falar um pouco do Gustavo. Assim, o Gustavo tem mais de 20 anos na área de telecom e ele foi formado, sem puxar a sardinha para o meu lado, no Instituto Militar de Engenharia e construiu uma trajetória de destaque com empresas como Cisco, Nortel e Serpro. Ao longo de sua carreira, tem liderado os projetos de automação de rede, inteligência artificial, arquitetura de nuvem e inovação para operadores de telecom no Brasil e na América Latina. Além disso, tem combinado um profundo conhecimento técnico com uma aplicação estratégica voltada para negócios e uma resolução de problema como poucos no setor. André, para começar, eu queria te pedir para contar um pouquinho. Eu falei aqui, fiz um resumo da tua história, mas eu queria que você mesmo pudesse contar para a nossa audiência um pouco da sua trajetória. Eu gosto sempre de fazer isso no início, eu acho que fica legal assim. Sim, claro. Bom, primeiro, um prazer estar com todos vocês aqui, a audiência. Sinto realmente muito feliz pelo convite. Que bom. Bom, falar um pouquinho sobre a minha história, a minha jornada, né? Começou, na verdade, no IME, né? O IME ainda estava A internet comercial no Brasil não existia. Isso aí já tem bastante tempo. E eu comecei a trabalhar com a área de redes justamente quando estava na graduação. Legal. Então, o primeiro grande projeto de iniciação científica foi colocar o IME na internet, onde tudo era muito novo. Que legal. Conceitos como o que é DNS, o que é um protocolo de rede, na verdade, era algo muito embrionário. Então, trabalhei junto com a equipe da Rede Rio, CBPF, o FRJ, para que o IME fizesse parte da internet, isso nos idos de 94, então já tem bastante tempo. Eu me formei e vi que realmente era apaixonado por duas grandes áreas, a área de software e a área de rede. E isso eu acabei levando durante minha trajetória. Eu fui sócio num provedor de internet, com isso eu fiquei realmente... trabalhei nessa parte de rede, tive... conhecimento em vários outros aspectos, segurança, etc. Trabalhei no Serpro, no Sistema de Comércio Exterior, e com isso também tive um desenvolvimento na área de software. Mas depois, já nos anos 2000, eu comecei a mudar um pouco. Eu convergi para a área de telecomunicações, para a área de internet em grande escala, em grandes provedores, né? Trabalhei... E uma coisa que foi importante, ter esse mix de software e redes. Sim. Porque... justamente no início eu trabalhava com a parte de rede também, que na época era muito focado na parte de gerência, mas depois isso evoluiu até durante meu trabalho na Cisco, até pelo trabalho de Stanford, né, com a parte de rede definida por software, toda essa questão de tornar a rede mais inteligente, acabou que esse mix de conhecimento se revelou muito importante. Justamente a parte de automação, a parte de tornar o trabalho o trabalho repetitivo poder ser automatizado. E com isso, tive vários projetos de trabalhar nesse tipo de automação e transformação de redes, né? Sim. Veio também depois a parte de virtualização, que antes era algo mais embrionário, né? Com os movimentos do Google e Amazon nos anos 2000, mas depois entrou dentro de operadoras também esse movimento de virtualizar funções de rede e funções mesmo de aplicações, né? A parte de um mundo nativo em cloud, também que foi uma transformação grande, né? Essa transformação, digamos que é mais recente, ela foi muito impulsionada e teve muita força justamente com o 5G, né? Que isso é algo, digamos aí, tem um movimento de 5 anos ou um pouco mais que isso, mas eu diria que hoje em dia é assumido como o requisito fundamental, né? Que novas aplicações,
novas cargas de trabalho em grandes empresas serem nativas em nuvem, né? Ou seja, sejam nativas no ambiente cloud. E quando eu falo cloud, pode ser cloud pública ou privada, né? Sim. Não há uma só verdade. Então, minha trajetória, ela passou desde de um hacker na universidade, tentando colocar a universidade na internet, até momentos mais atuais, onde está com toda essa linha aí de automação, redes nativas em nuvem, e mais recentemente a parte de inteligência artificial, né? Muito bom, muito bom. Acho que nessa linha até que eu queria continuar a conversa, porque de fato automação e redes definidas por software acho que é um tópico que há muito tempo a gente tem falado e o setor tem amadurecido um pouco nisso, mas acho que ainda tem muita coisa para acontecer, né? E como é que qual é a sua visão com relação a isso? Qual a maturidade que o nosso mercado tem hoje? A gente tem uma maturidade razoável, média, alta, em termos de automação nas operadoras? Como é que está a automação, o uso de open source? As operadoras estão preparadas para isso? Existem times que estão se dedicando a isso e a gente já consegue ver, na sua opinião, resultados operacionais significativos? Eu diria que a resposta vai variar dependendo da operadora. Acho que as operadoras estão em diferentes jornadas no que diz respeito à automação. É uma transformação que não diz respeito, não é só uma vontade, digamos, executiva. Sim. Há, digamos, algumas barreiras a enfrentar. Há uma barreira tecnológica. Uhum. Você, para automatizar, a automação vai ser mais fácil ou difícil dependendo de o quão preparado o seu parque tecnológico está. Por exemplo, você interagir com um equipamento que não tem interfaces de fácil interação, a gente costuma chamar de interfaces de programação ou APIs, é muito mais difícil. Sim. Se você tem um sistema que é muito legado, que você não tem como interagir com ele, que a interação requer a implementação de muitas funcionalidades em software, é difícil você pegar e fazer esse investimento. Então, essa é a primeira barreira, eu diria que era uma barreira, digamos, na década de 2010, era uma barreira mais relevante. Sim. Mas com a atualização tecnológica natural, que todas as operadoras acabam fazendo, que é natureza de ciclo de vida de software, ciclo de vida de equipamento, essa barreira acabou ficando menos relevante. Outra barreira que sempre existiu, obviamente, é a natureza do ser humano de ser resistente à mudança. Isso é natural, existe em inclusive, todos os lugares. Inclusive, uma das principais barreiras, eu diria. E também uma preocupação natural com a própria sobrevivência, subsistência, o próprio emprego. Sim. Então, times podem se sentir, digamos, ameaçados dependendo da abordagem que seja feita com a parte de automação. Então, tem que haver, digamos, uma sensibilidade e um trabalho para a parte de executivos para traçar uma estratégia e ter uma comunicação boa com esse time para definir ou tornar muito claro qual vai ser o papel do time, engenharia, operações, planejamento, qualquer que seja o time, nesse novo cenário, dentro dessa visão que está se tratando. Se esse trabalho for feito, talvez a resistência seja menor. Porque, por mais visão que o executivo tenha, a execução dessa visão depende de times operacionais. Com certeza. Então, é fundamental que esses times estejam do lado. Do lado de verdade, não do lado de... Né, sim, fingindo de relação de poder, né? Sim. A pessoa fala que concorda, mas no seu íntimo não está concordando. Então, realmente, o pessoal tem que estar em linha com essa visão. Então, tem essa barreira operacional que eu diria que talvez seja uma barreira extremamente relevante e não tão, digamos, priorizada em alguns cenários que eu vi. Isso torna a detecção de oportunidade de automação e até depois a implementação algo difícil. Difícil. E algo, às vezes, depois difícil de você obter e medir resultados por essa resistência, porque acaba que as oportunidades não são totalmente reveladas por medo de haver uma substituição de time, né? E na hora de medir você pode ter, não digamos com vontade explícita, mas às vezes até internamente sabotagem do sucesso do empreendimento, porque a pessoa talvez não esteja dando o seu melhor
por acreditar que está sendo ameaçada por isso. Sim. Não por uma maldade ou por uma vontade explícita de sabotar, mas acaba que dentro de um contexto não é tão bem sucedido quanto poderia ser. Você está colocando, me remete a uma coisa que realmente faz muito sentido. É uma frase que na verdade, você está falando de cultura. Né? A cultura, ela, de certa forma, dá privilégio a quem mantém tudo como está. Isso já está enraizado nas organizações. É difícil quebrar essa barreira. Então, a frasezinha clássica que se fala, né? A cultura come a estratégia no café da manhã. Quer dizer, não adianta nada você ter essa visão que você falou, uma estratégia clara e bonita de transformação digital, se a equipe não acompanhar isso, se a equipe não estiver junto. E aí, nessa linha, eu queria incluir uma discussão que a gente já teve algumas vezes, eu gosto do teu posicionamento sobre isso, que é a adoção de open source. Né? Muita gente tem operadora, muitas operadoras têm colocado isso até como uma forma de trabalhar. Mas a operadora está pronta, quer dizer, com todo esse cenário que você já desenhou, essa adoção de open source está sendo feita da melhor maneira? Qual é a tua visão sobre isso? E como essa questão da cultura interage com isso? O que eu vejo em relação ao open source, isso de forma geral. Isso não afeta apenas a operadora, digamos. Claro. Obviamente, toda empresa vai querer otimizar seus investimentos, seus custos operacionais. E há uma visão, na verdade, ao dialogar e tentar explorar um pouco mais, porque eu quero open source. A primeira pergunta que eu faço, tá bom, na tua equipe, quantos desenvolvedores tem que vai olhar o código-fonte desse open source? Normalmente a resposta é 0. Sim. Ninguém olha o código-fonte. Ninguém olha. Então, qual a relevância do código ser aberto? Não estou dizendo que não há uma relevância do open source. É um movimento super importante, contribuição múltipla de diversas fontes, acho que isso é super importante. A preocupação, na verdade, é realmente com o custo do software. Sim. E eu acho isso um pouco preocupante, porque a pessoa pode ter a impressão de que está adquirindo algo grátis. E não há algo grátis no open source, na adoção do open source. Sim, claro. Por diversos motivos. O open source, o motivo fundamental, eu já diria que é a parte de segurança. Verdade. Se você coloca o open source e deixa ele abandonado, sem ninguém olhando e atualizando, eu posso te garantir que todo dia vai ter alguma vulnerabilidade nova sendo lançada e que alguém precisa ver, alguém precisa ter o conhecimento de como atualizar aquele sistema. Perfeito. Se você não tem alguém dentro da empresa, você tem que contratar alguém que tem esse conhecimento. E às vezes pode ser um erro, principalmente se você não tem equipes e recursos grandes, você pegar e fazer isso internamente. Isso pode não ser o seu, digamos, o teu objetivo estratégico da empresa. Você pode investir aquele dinheiro em outro lugar. Sim. Tem quem faça isso para vários e faça de forma otimizada. Então, esse é um custo que muita gente não coloca dentro na conta do open source. Né? E eu posso dizer, atualizar o open source não é algo trivial. Sem dúvida. Porque não é só atualizar aquele pacote que você baixou. Você tem que avaliar, vem cá, aquela cadeia de suprimento daquele software que eu acho bacana, ela é legal? Ela é bem protegida? Tem... Os desenvolvedores envolvidos, eles são pessoas, digamos, de boa... Capazes, né? De boa reputação. Sim, será que não tem alguém... né, malicioso ali dentro? Algum código malicioso? Qual é o ciclo de manutenção desse software? E outra coisa, todo software tem dependências. Não adianta, eu baixo um software e instalo no sistema operacional. No sistema operacional tem várias bibliotecas. Essas bibliotecas também precisam ser atualizadas. E toda essa questão de cadeia de suprimento, ela também se aplica. Então, essa questão de segurança por si só gera uma sobrecarga imensa. Imensa. Fora a questão de atualização por novas funcionalidades, por ciclo de vida natural de software que o open source também tem. Exatamente. Né? Tem um caso clássico, né? A história do Log4j, que ficou famosa. Quer dizer, praticamente uma quantidade considerável de infraestrutura de software no mundo. Tinha até aquele desenho clássico de um negócio gigante em cima e um pilarzinho desse tamanho, bem pequenininho, Log4j, com um buraco de segurança gigante em praticamente quase toda a organização que usa tecnologia no seu Sim, dia tem a dia. vários. Assim, tem cara de open source, por exemplo, o mais recente que eu vi, não, digamos, a infraestrutura operadora, mas extensões do Chrome. Tem extensões que roubam as senhas. Recentemente, a semana passada, eu vi que vulnerabilidade dia 0, crítica no Chrome, que todo mundo usa. Às vezes a pessoa baixa uma extensão de forma, deve ser bacana usar.
e não tem consciência de que aquilo, na verdade, pode ser um ponto de entrada para invadir o computador. Pra invasão. Isso acontece em todos os lugares. Vou instalar um pacotezinho que vai me ajudar em tal coisa no meu servidor. Isso pode ser um ponto de entrada para algum agente malicioso fazer uma invasão. Então, assim, tem essa preocupação. Então, as equipes das operadoras, na verdade, muitas utilizam algumas plataformas bacanas de open source. Grafana para observabilidade. Pô, legal. Esse tipo de... Agora, essa manutenção, eu diria, e preocupação por segurança, eu diria que é algo que precisa ser colocado como um ponto crítico na adoção do open source. Né? Open source não é... E tem até o movimento do software livre, né? A tradução de free software, muita gente acha que é software grátis. Na verdade, é software livre não é grátis. Né? Então, a adoção do free software, do open source, ela tem que ter sempre essa preocupação de manutenção, segurança, um bom ponto mesmo. Essa é uma coisa que às vezes passa desapercebido. Uhum. E na prática, o que isso quer dizer é que você precisa se dedicar àquilo, você tem que se envolver. Aquilo precisa de uma certa especialidade que entra na história do RH que a gente estava falando aqui, e nem sempre quem está usando tem essa especialização dentro de casa. Isso pode ter problemas. Uhum. Mas só para mudar um pouquinho e a gente um pouco mais voltar ali para telecom, o que eu vejo no mercado? Né? Tinha uma expectativa muito grande sobre o 5G, que o 5G traria assim, um renovo para o mercado. E, na verdade, o que a gente está vendo... Bom, o 5G, por si só, exigia investimentos bilionários, tem toda uma discussão de remuneração desse capital todo, que trariam modelos de negócios novos, mas eu não sei, até agora a minha sensação é que o 5G não decolou. Né? E nisso tudo, no Brasil, a gente tem ainda a questão das redes neutras e essa proliferação gigantesca dos provedores regionais. Na tua visão, o que teve efetivamente de evolução no 5G no Brasil? A gente conseguiu o que a gente queria ou não? E onde é que as redes neutras e os provedores regionais entram nessa equação? Como é que você vê esse cenário? Eu diria que o 5G no Brasil, na verdade, em qualquer lugar, né, exige um investimento massivo, porque as velocidades prometidas pelo 5G, elas dependem de você espalhar realmente torres de transmissão para ter uma cobertura em uma velocidade eficiente. Prometia muitos usos de caso que poderiam ser rentabilizados, como, por exemplo, a parte da direção autônoma. A gente viu que esses carros autônomos ou cirurgia remota, isso não foi uma coisa que acabou vingando. Não por uma questão apenas do 5G, mas por uma questão de tecnologia mesmo. Né? Sim. Tem a questão da comunicação massiva máquina a máquina, que é algo que, em alguns casos, estão sendo adotados pela indústria, mas há uma competição com o Wi-Fi. Wi-Fi 7, Wi-Fi 6, tem há uma certa competição tecnológica pelo entre tempo. Esses dois padrões aí. Né? Mas há redes de 5G privada, 4G privadas que foram implantadas na indústria. Mas assim, não é isso que rentabiliza o 5G. Eu diria ainda que há uma preocupação fundamental por gerações móveis. Eu comecei a trabalhar com tecnologia móvel na época do 1G, 2G, né? Era a CDMA. Né? A CDMA era uma tecnologia excelente que acabou sendo suplantada pelo GSM, não por uma questão de tecnologia, mas uma questão de escala de produção. O volume de produção de aparelhos GSM na China e no resto do mundo acabou sendo assim, era tão grande que só pelo custo do aparelho, que era subsidiado, continua sendo pelas operadoras, a operadora conseguia trocar toda uma rede de infraestrutura de rádio, só por quão menos ela pagava pelo subsídio do aparelho se adotasse o GSM. É por isso que hoje a CDMA morreu. Hoje utilizamos a tecnologia de CDMA, o 4G, 5G usa os conceitos, né? Mas acabou que morreu. Mas eu diria que há um aspecto fundamental da tecnologia que não está sendo abordado nem por fabricante de aparelho, nem por fabricante de infraestrutura, nem pelas operadoras, nem pelos governos, que é a questão da segurança. Bom ponto. Hoje em dia nós somos bombardeados por ligações, por números que são forjados, ou seja, a origem não é confiável. Todo dia... isso não é só um fenômeno brasileiro, tá? É um fenômeno mundial. Sim. Mas eu diria que deveria haver um freio de arrumação
na indústria para falar, olha só, tem um problema de segurança aqui super crítico, vamos dar uma solução de verdade para isso? Um bom ponto, realmente. Né? Isso eu acho que é uma coisa que incomoda o usuário consumer todo dia. Todo dia alguém te reclama sobre isso, com certeza. E não é algo que tem uma solução revolucionária. Sim. Na área não tem de bala redes, de prata, né? existe um conceito chamado, que você pode implementar, chamado de você verificar. Eu vou encaminhar um determinado pacote. Se eu recebi um pacote de uma interface, de uma interface de rede, digamos assim, Sim. e se a origem desse pacote é algo que... por exemplo, eu estou recebendo um pacote do Edgar. O Edgar está me mandando determinada porta aqui. Eu abri a porta e o Edgar mandou. Mas eu sei, na minha tabela de endereço lá, eu sei que, olha, eu nunca mandaria um pacote para o Edgar por essa porta. Eu falei, tem alguma coisa estranha. O que a gente tem observado hoje em dia? Fraudadores colocam o número que querem como número de origem. Liga como se fosse com o número do Banco do Brasil, o número... Por que as operadoras, entre elas, não falam, olha, eu não vou receber algo que é de uma rede que eu sei que é de origem desconhecida, eu não deveria vir daquela origem. Ou uma origem estranha, né? Origem estranha. Isso você vê centrais analógicas que fazem isso, VoIP. Então, ter foco nisso, ter um tipo de rastreabilidade e validação de origem é algo muito fundamental hoje em dia. Verdade. Outra questão é que o pessoal chama de geofencing. Soluções onde você, por exemplo, possa... Isso vai muito na questão da operadora e fabricante. De aparelho. Eu tenho a possibilidade de falar, se eu quero usar essas aplicações nessa região geográfica, ou na minha casa, no escritório. E isso ataca também a questão das fraudes bancárias, sequestro de Pix, esse tipo de coisa. Furtos de celulares, né? Que zeram Eu acho que isso deveria ser algo, digamos, força-tarefa para resolver esse problema. Porque esse problema, eu tenho uma ideia, fraude mundial, você sabe qual é o impacto de fraude, de ataque cibernético no mundo? Não tenho ideia. Se você fosse colocar como um PIB, seria o terceiro maior PIB do mundo. 9,5 bilhões em estimativa do final de 2023. Trilhões. Trilhões. Isso é o dobro que o Brasil. É o dobro do nosso PIB, é verdade. Então, assim, é gigante. Quase 4 são vezes. Estruturas, essas organizações criminosas já viram o potencial e já estão investindo nisso. Cara, então, é um dado bem significativo. Eu diria que vale um freio de arrumação para fazer isso andar. Bom, a gente, enquanto provedor de infraestrutura, tem esse papel, né, enfim, de dar conectividade para essa tão falada transformação digital, mas precisa, sim, de alguns guarda-reios, de algumas proteções, e como você está sugerindo, realmente faz todo um sentido. Sobre rede neutra... Você vê muita gente discutindo sobre isso. Sobre o segundo ponto, a rede neutra, eu acho que é um conceito super interessante. Mas assim, a gente pode trabalhar com coisas, como economistas fazem, trabalhar com hipóteses. Né? Digamos que a rede neutra tenha muito sucesso, todas as operadoras adotem. Como é que vai ser a viabilidade de uma rede neutra sem competição? Sim. Né? Isso é um ponto. Outro ponto é que a rede neutra trabalha, digamos assim, sem tanto valor agregado, se você for o conceito puro de rede neutra. Sim. Então, assim, a rentabilização disso aí não é um negócio de supermercado com margem baixa, né? Eu acho que eles querem ter uma margem razoável. Se quer ter uma margem alta, se propõe ter uma margem alta. É meio difícil. Então, outro ponto que talvez seja também um ponto muito fundamental, que talvez seja uma barreira do sucesso, é a competição de uma rede neutra com equipes operacionais de engenharia e planejamento nas próprias operadoras. Aí você está falando de uma questão, talvez, de volta à cultura e RH das companhias. Digamos que a hipótese de a rede neutra ser muito bem sucedida. Qual vai ser a necessidade de ter uma equipe do tamanho que é, ou se você quer ter uma equipe da forma como está? Sim. Então pode haver barreiras de adoção naturais, né? E, obviamente, grandes operadoras têm à sua disposição um volume muito grande de recursos e consegue negociar dentro das suas próprias condições com os fornecedores. E eu diria que não vai negociar em condições diferentes, às vezes consegue negociar em condições até melhores que as redes neutras. Então, ela pode adquirir ou ter um custo até melhor internamente. Eu diria que os times locais vão sempre, os times das próprias operadoras vão sempre comparar
qual vai ser o retorno no investimento local versus usar uma rede neutra. Então, eu diria que a rede neutra ela pode ter um apelo maior em regiões pouco atendidas, onde ela tem a presença. Agora, em regiões, digamos, centros urbanos, onde tem uma malha de fibra das próprias operadoras já muito bem estabelecida, onde vale a pena até a própria operadora lançar essa malha de fibra, é algo que onde ela vai ter mais dificuldade em competir. Esse ponto que você está levantando é bem interessante. Quer dizer, qual é o valor agregado da rede neutra? O que você advoga é que você vai estar focado ali no seu cliente, na experiência do cliente, e a ideia por trás que se vende é de ter uma infraestrutura, de certa forma, até mais programável, em que você vai ter APIs, você vai conseguir ligar a sua rede neutra, desligar, e essa infraestrutura vai facilitar a aquisição de novos clientes. Isso é a promessa, mas tem todo esse lado que você está trazendo também. E se você falar, estou fora de grande centro, dependendo de onde for, você vai ter competidores que são competidores que você nem imaginava que tinha, né? Que hoje em dia você vê... São regionais. A Starlink, ela está ganhando espaço grande. Grande mesmo. Em acessos. Acho que até quase já passou Star One, se eu não me engano. Tá em números próximos. Ela tem crescido muito. Assim, mais interior, regiões mais remotas. Então, é um fator que não estava sendo considerado que passa a sê-lo, né? É verdade. Isso... E aí traz para uma próxima pergunta que eu acho que vale a pena a gente comentar, né? Assim, nesse mundo todo, a gente está agora num assunto que não tem como não falar, que é a inteligência artificial, né? Inteligência artificial, data science, que isso leva também para a observabilidade da rede. Ou seja, o que se quer no fim do dia é uma rede mais estável, uma rede em que você consiga navegar com menos custo operacional, né? E aí, coincidentemente, você falou, eu vi também no LinkedIn, você acabou um treinamento em Stanford nessa área, né? Como é que você vê o potencial do uso de IA justamente para esse ponto que a gente está discutindo? Melhoria operacional e experiência do usuário. Eu diria que IA ela já tem, em algumas formas, sido adotada por diferentes áreas dentro de empresas e próprios provedores, né? Sim. Eu sei, por exemplo, de um grande provedor no Brasil que usa sua grande volume de dados para rentabilizar a sua base, ter o conhecimento e até vender esses dados dentro de uma certa proteção, obviamente respeitando a LGPD e tal, para terceiros. Isso tem gerado... já está na ordem de dezenas de milhões de reais de receita. Caramba. Com esse tipo de coisa. Ou seja, primeiro você pegar e conseguir rentabilizar essa massa de dados que você está ali e não está fazendo nada com ela. Sobre a parte de inteligência artificial para automatizar processos operacionais, eu diria que a adoção tem as mesmas barreiras da automação. Eu diria que... Sim. Que essa inteligência artificial ela está muito associada à automação, né? Sim, com certeza. Depende de uma infraestrutura de automação básica, senão você não consegue. Você vai maximizar. Fazer nada. E eu não tenho visto tanta adoção, não na ordem com que deveria estar sendo feita, né? Mas assim, o potencial é imenso. Se você pensar, eu já vi cenários operacionais onde uma operadora tinha que tratar em horários de pico aí 500 eventos de rede por segundo, ou seja, mensagens que se chegam eventos de rede por segundo. Isso acaba gerando, uma fração disso acaba virando um alarme. E, obviamente, nunca que um ser humano vai tratar aquilo. Não tem como. Então, não é que você, ao adotar as metodologias de inteligência artificial, você vai pegar e vai descartar o humano. Você vai só... Hoje em dia fala-se muito em ter o profissional 10 vezes. Sim. Ou seja, ao utilizar aquele acessório... Sim. Que é a inteligência artificial, o ferramental, você consegue ser 10 vezes mais produtivo. Ou ordem de vezes mais produtivo. Mais produtivo. Eu acho que esse deve ser o principal foco. Você ter ferramentas onde você consiga fazer o que se faz bem hoje, como resumir, apontar aonde você deve focar. Ter esse tipo de abordagem, você vai tornar o trabalho até das pessoas muito mais interessantes. Esse é um outro ponto, né? Imagina você ficar vendo sempre a mesma coisa toda hora. O pessoal o tal do... O pessoal brinca, né? Tem o Dark NOC. Assim, efetivamente tem um NOC onde as pessoas... Você não precisa daqueles telões, você não precisa nada daquilo. Você vai conseguir gerir a sua infraestrutura recebendo 500 alarmes por segundo, 1.000 alarmes, 10.000 alarmes por segundo, e você vai ser capaz de sumarizar e encontrar o que realmente importa.
diminuir aquele ruído todo, né? Eu vi um vídeo muito interessante recentemente, que era uma pessoa que treinou lá um robô que tinha uma arma de pressão e que ele colocava algumas bolas de diferentes cores e ele dizia, olha, agora atire na bola amarela. Ele atirava, atire na bola... Eu diria que o potencial da inteligência artificial, um dos potenciais que poderia trazer grande benefício é justamente dizer aonde está o alvo, para que o especialista consiga... Né? Porque ele tem tantos alvos, tantas coisas. Como separar o joio do trigo, o que é mais crítico e o que é menos crítico? Acho que o potencial, digamos, super relevante seria esse. Tem outros assuntos, como otimização de redes, que poderiam ser abordadas também. Mas, assim, eu diria que esse seria a fruta mais baixa que poderia ser colhida. Né? O low-hanging fruit. Legal. E isso, se você parar para pensar, você falou antes, né? A automação tem uma barreira de cultura, de certa forma, resumindo. A inteligência artificial vai provavelmente na mesma linha, até porque, como você colocou, sem uma infraestrutura de automação, a inteligência artificial não tem tanto assim como ajudar. Mas, ao mesmo tempo, você disse alguma coisa super legal. Quer dizer, se a pessoa abraça essa tendência, trabalha em cima disso, ela vai passar a ser mais produtiva e eventualmente fazer um trabalho muito mais interessante do que eventualmente ficar olhando planilha ou alarmes numa tela, né? Isso acho que é basicamente o que se espera dessas revoluções todas que a gente está vendo aqui. A gente tem que pensar o seguinte, fala-se muito sobre LLM, né, que são os modelos de linguagem grandes. LLM é basicamente uma plataforma que é construída para prever qual é a sequência de palavras que seriam as mais naturais ou mais prováveis de acontecer em seguida. Né? Você dá uma sequência de palavras, tem várias aplicações para isso, são super legais. E toda vez que você vê, lançou uma nova versão e colocam vários testes de inteligência, e as pessoas falam, tá mais inteligente do que o humano. O que as pessoas não estão vendo, isso eu não estou tirando mérito, tem um mérito enorme. Gigantesco aí, com gigantesco. certeza. Mas esses indicadores, na verdade, a gente tem que sempre avaliar com 12 grãos de sal. Por quê? É como, mal comparando, você medisse o resultado de digamos, um estudante, dando a prova para ele antes de estudar e depois ele fazer a prova, porque... Faz todo sentido. Na verdade, o que está acontecendo? Exatamente. Os testes são conhecidos. Analogia. As empresas, elas otimizam para que elas saiam bem no teste. Sim. Obviamente que existem barreiras para isso aconteça e tal, mas acaba, até pela teoria dos jogos, elas otimizam para atingir o melhor resultado sobre aqueles parâmetros que são definidos como o que é ter uma boa performance. Sim. Não necessariamente é uma boa performance para o que você quer fazer. Então, por isso que a dependência de bons profissionais que saibam fazer o bom uso dessas plataformas é fundamental. Você não pode pegar, não, agora eu tenho IA, vou demitir a minha equipe e vou trabalhar sozinho. Não dá. Isso é bom para gerar, digamos, engajamento na rede social. Saiu esses dias, mas né? Mas está longe de ser realizado. O CEO que demitiu a equipe inteira e depois ficou sem equipe. Essa foi engraçado. Depois estava contratando. Todo mundo de volta. Exatamente. Legal, muito bom, muito bom. Deixa eu aproveitar, eu sempre peço aqui nas nossas conversas que o convidado conte um pouquinho de algum projeto ou história inusitada ligada à carreira de telecom, né? Eu gosto de dizer que telecom é tecnologia, mas é uma tecnologia um pouco diferente no sentido que depende de uma infraestrutura física muito grande. A gente está falando de cabos passando, de torres, de antenas de RF. Isso tudo tem que estar bem orquestrado, funcionando e conectado para que a gente tenha essa conectividade tão desejada por todos hoje, dado a evolução do que a gente tem no mercado. Mas assim, no dia a dia, quem está ali por trás, nos bastidores, já viveu situações bem diferentes e que, de alguma maneira, nos lembram dessa realidade que é inevitável, né? Assim, conta pra gente aqui, pra audiência, alguma história que você tem, assim, que você possa dizer que foi uma história ou um projeto tão inusitado que isso foi lembrado. Isso, de novo, não precisa ter nada só físico, mas, assim, a gente, às vezes, no nosso dia a dia de inteligência artificial, você clica e tem as respostas, esquece que para que isso tudo funcione mesmo, um GPT da vida, depende de um conjunto de infraestrutura muito complexo e muito grande que, na maioria das vezes, não aparece, né?
Sim, sim. Eu posso citar alguns casos, assim, mas no início da minha carreira em telecomunicações, digamos assim, com operadoras, eu trabalhei no início da implementação Ainda era internet de escada, né? Sim. Mas tinha duas situações interessantes na época. A primeira é que no Brasil ainda se cobrava por ligação. Hoje em dia a gente nem sabe o que é isso, Nem né? lembra mais disso. Mas na época se cobrava e havia um fato que era interessante, que à meia-noite, às 6, não era cobrado. Era uma tarifa flat, ou Um sei lá. negócio flat, é verdade, tinha Era isso. algo super barato. E teve o advento da internet grátis, lá, provedor de internet grátis, G, IG, é verdade. e Best, sei lá. Tinha alguns provedores grátis na época. Sim. E eu trabalhei com uma grande operadora que fornecia infraestrutura para um desses provedores e colocou equipamentos que agregavam esses usuários e tal. E uma coisa interessante, o equipamento caía todo dia. Por quê? Ficava estável o dia todo, chegava à meia-noite e caía. O pico de uso. Porque o volume de chamadas era tão alto que derrubava. É como se fosse um ataque de negação de serviço. Então, toda a arquitetura teve que ser repensada para poder lidar com isso. Sim. Porque hoje em dia até é um atributo de número de conexões por segundo, né, taxa de ativação, esse tipo de parâmetro hoje em dia é muito considerado. Na época, ninguém estava lembrando dessa página. Ninguém achava que isso era tão relevante, porque era internet discada, era a dinâmica era totalmente diferente. Totalmente diferente. Para você pegar e conectar, tinha que discar, esperar tocar o modem. Aquele barulho clássico lá. Hoje em dia você aperta o botão e está conectado. Conectado. Na verdade, só liga o equipamento e está conectado. É outra dinâmica, né? Sem dúvida. Outro fato curioso é a questão da segurança, até indo na questão da importância de você atualizar software. Sim. Estava em determinado ambiente, uma determinada operadora e precisava instalar um determinado software e não tinha servidor. Aí falou, tem servidor aqui, mas ninguém sabe a senha. E aí? Mas é um servidor que eu vi, se ninguém sabe a senha, deve estar abandonado há bastante tempo. Sim. Aí, com a permissão deles, obviamente, eu fiz uma varredura e vi que aquele servidor era um servidor, era de uma empresa chamada Sun Microsystems, que foi comprada pela Oracle, nem existe mais isso. Tinha o Solaris que estava desatualizado e tinha algumas vulnerabilidades conhecidas. Então, eu invadi o servidor para poder mudar a senha, atualizar e fazer. Pô, que legal. Então, isso mostra a importância de você ter pessoas sempre varrendo a sua rede, fazendo o trabalho de atualização, manutenção do ciclo de vida, né? Sim. E o terceiro e último exemplo que eu queria dar é mais a questão física mesmo, que tem um amigo, nem foi eu que fiz isso, mas que em determinado momento ele teve que fazer uma instalação de um switch que se conectava em outro switch numa grande operadora. E ele acabou conectando o switch e isso gerou um loop. Eita. E derrubou Caiu o segmento inteiro. Caiu o site, teve um problema, que foi o VP da operadora, um problema sério. Mas por quê? Havia um procedimento operacional que ele não sabia, que talvez não fosse natural para ele. É anti-intuitivo, né? Para facilitar o trabalho dos técnicos de operação, essa operadora ativava todas as portas do switch, deixava ativada. Caramba. Mas sim, o cara conectou, está ativado. Finalmente ele conectava a roteadora ali, ou seja, o cara que não geraria loop. Aí ao ele conectar, gerou o loop. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que sempre ter em mente quando trabalha diferentes equipes ou diferentes empresas. A informação que você recebe, você toma como válida, mas assim, há um ditado que até é atribuído às vezes erroneamente para o ex-presidente dos Estados Unidos, George Bush, mas que na verdade é um ditado russo, né? Confie, russo? Mas verifique. Trust, but verify. Confie, mas verifique. Exatamente. Então, assim, sempre verifique se aquelas premissas que estão sendo passadas para você são válidas antes de entrar, digamos, numa atividade que possa ter um impacto tão alto assim. Tá? Se se apoiar em premissas falsas, vai dar errado. É isso que quer dizer. Exatamente. Pô, muito legal. Muito bom. Já indo aqui para o final, Gustavo, eu queria, acho que um ponto importante aqui da gente destacar, como eu falei, acho que essa mudança que o segmento tá tendo, e eu acho que muita gente está assistindo a gente, deve se perguntar como eu me preparo para isso, né?
Eu acho que uma contribuição que você pode dar de muito valor aqui para a audiência é compartilhar um pouco da tua visão. Como que os profissionais do nosso segmento deveriam se preparar? Porque assim, você falou da pessoa não gostar de mudança. Mas assim, eu sempre brinco lá na empresa. Se você gosta de mudança, trabalha com tecnologia, você tem um problema de coerência gigantesco. Assim, trabalhar com tecnologia significa aprender algo novo praticamente, se não todo mês, se não todo dia, pelo menos todo mês. É assim, você precisa estar o tempo todo aprendendo algo. E eu acho que deve ser uma dúvida que deve estar passando na cabeça de todo mundo hoje. Como que eu me preparo para os próximos anos e continuar relevante, continuar contribuindo de maneira significativa para a organização que eu estou trabalhando? Eu diria que a primeira recomendação que eu diria fundamental, pode parecer óbvio para muitos, mas alguns se surpreenderiam como isso não é tão comum, saibam inglês. Saibam um outro idioma. Na área de tecnologia é fundamental você conhecer inglês, conhecer de verdade, falar ou ler, pelo menos ler e entender, conseguir se comunicar em inglês é super crítico. Verdade. Outra coisa que eu diria até talvez seja mais impactante até para os mais jovens, mas é impactante de forma geral. Hoje em dia a gente vive uma crise muito grande que está afetando o pensamento crítico de forma geral. Eu li um artigo ontem até por pesquisadores da Microsoft e da Carnegie Mellon sobre o impacto da inteligência artificial no pensamento crítico. As pessoas têm que ter pensamento crítico. Não pode delegar 100% das coisas para a inteligência artificial. Eu diria mais. A gente pode ter, em um momento não muito distante, a necessidade de ter academia de cérebro. Porque se as pessoas terceirizam tudo, assim como hoje em dia a gente não se movimenta, a gente precisa de uma academia para poder exercitar os músculos. É verdade. A gente pode ter que ter uma academia de cérebro para poder fazer o cérebro funcionar de outras formas. É verdade. Bom ponto. E também algo que não é, digamos assim, um atributo de treinamento técnico, mas um treinamento para o cérebro, que é super importante, desconecte-se de rede social. Não preencha as lacunas de tempo da sua vida com redes sociais. Verdade. Porque isso é algo que desestimula o cérebro. Se tivesse rede social na época de Newton, a gente não saberia o que é gravidade. É verdade. Essa maçã aqui deixa isso pra lá. Tá atrapalhando aqui o Instagram, né? É verdade. Então, assim, desconecte de redes sociais. Sim. Porque eu diria que com o avanço, e está avançando numa velocidade muito rápida, eu já vi até do John Chambers, que foi um CEO de grande impacto na Cisco, que ele disse que a transformação gerada por inteligência artificial, ela vai ocorrer, vai ter um impacto muito maior do que a internet teve e vai vir muito mais rápido. Então, esse impacto é inexorável. Se você dormiu, você já está desatualizado. É verdade. Você está, assim, só de um dia para o outro você já está atualizado. Então, eu diria que o diferencial é você ter esse pensamento crítico, você saber ler, interpretar, escrever. Esse tipo de coisa vai construir um diferencial. Porque a inteligência artificial, ela fundamentalmente, ela é construída através do que existe de conhecimento. Né? O teorema de Fermat não vai ser resolvido assim. Não foi resolvido por inteligência artificial. Né? Algo que nunca foi visto antes. Não é esse tipo de coisa. Ela ajuda a pessoas serem mais produtivas, a alcançar objetivos mais rápidos, mas ela não está no estágio de substituir. E até ouvi do Yann LeCun, que é o VP, o chefe cientista da Meta, ele disse que a inteligência artificial geral ela não virá através de um algoritmo. O que é óbvio, né? Que porque faz todo sentido. Alguém que tenta prever a próxima palavra a partir de uma base de conhecimento existente não é alguém que não vai gerar conhecimento novo. Gerar conhecimento novo. Então, esse tipo de evolução ela vai acontecer. Agora, o que a pessoa deve focar? Como ela deve ser um profissional 10 vezes mais produtivo, fazendo um bom uso das ferramentas de inteligência artificial. E você não vai ser um profissional 10 vezes mais produtivo se você não conhece os fundamentos. Então, conheça os fundamentos e conheça bem. Porque isso que vai ser o diferencial. Uma pessoa que tem bons fundamentos e consiga usar bem as ferramentas de inteligência artificial e até saber interagir com essas ferramentas, porque às vezes elas dão respostas que não são respostas otimizadas. Sentido, né? Pô, excelente, cara. Como eu falei aí, pessoal,
Acho que a gente sai daqui com algumas lições bem interessantes. Chegamos a mais um fim do episódio do Telecast. André, obrigado mais uma vez por aceitar aqui o convite, por compartilhar com a audiência conhecimentos que eu acredito, pelo menos para mim, foram muito, muito bons. E, pessoal, quem está vendo a gente, por favor, segue a gente aqui no YouTube, compartilhe esse material com alguém do setor que você acha que pode gostar da conversa. E é isso, muito obrigado, até o nosso próximo encontro.